E hoje nós vamos começar então mais um ciclo de histórias das Sagradas Escrituras, dessa vez focando em Noé. Nós vamos ver como Deus fez uma aliança com Noé e como ocorreu o grande dilúvio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor Deus as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para vós termine, pelo fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos começar respondendo a esta pergunta. O dilúvio realmente aconteceu? A maioria dos historiadores acredita que não aconteceu o dilúvio, pelo menos certamente não um dilúvio universal. Alguns ainda discutem se pode ter acontecido algum tipo de grande inundação no território da Mesopotâmia, onde a nossa história se passa. Isso é possível, sim, né? Uma grande inundação local, né? Um dilúvio universal é basicamente impossível com tudo que nós temos assim de descoberta científica e investigação, não é? Mas as histórias do dilúvio são muito comuns, não é? Então, eu já mencionei anteriormente a epopeia de Gilgamesh, que provavelmente é uma das principais inspirações para essa narrativa do dilúvio que nós temos na Bíblia. Né? E há muitas outras histórias. É algo muito comum nas histórias do Oriente Próximo, o que nos leva a pensar se há ou não uma história comum, uma origem comum nessas histórias, que poderia remeter a um dilúvio histórico, vamos dizer. Alguns acreditam que sim, que esse é o caso. Alguns estudiosos pensam que ocorreu de fato uma grande inundação em algum local, que ainda nós não temos certeza de onde seria, mas enfim. Enquanto outros acham isso pouco provável, né? Acham que o mais provável é que essas histórias tenham surgido porque haviam vários indícios de que há muito tempo atrás o mar cobriu toda aquela terra, né? Os antigos viam vários indícios disso, né? E daí iam surgindo essas histórias sobre dilúvio. Enfim. Quando o ser humano começou a procriar-se sobre o solo e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram por mulheres as que, entre todas, preferiam. Os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens. O que isso significa exatamente? Há várias teorias, várias interpretações. Alguns entendem que esses filhos de Deus eram anjos, outros entendem que eram como que elementos mitológicos, tipo os semideuses ou algo nesse sentido. Por que eles são chamados de os filhos de Deus? Né? É difícil dizer com certeza. Filho de Deus tem vários significados nas Escrituras. Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Então o Senhor disse: meu espírito não permanecerá sempre com o ser humano, sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Naquele tempo e também depois, havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhe davam os filhos. São eles os renomados heróis dos tempos antigos. E nesse contexto surge essa narrativa de gigantes, né? Os Nephilim, né? O que são eles, nós não sabemos, né? Provavelmente remetem de novo a mitologias antigas. O Senhor viu que a maldade dos seres humanos na terra era grande e que todos os projetos de seus corações só tendiam para o mal o tempo todo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe doeu o coração. E o Senhor disse: vou apagar da face do solo o ser humano que criei, o ser humano e os animais domésticos, os animais rasteiros e as aves do céu, pois me arrependo de os ter feito. Aqui nos é dito que Deus sente dor em seu coração e que ele se arrepende de ter criado o homem, de ter criado as suas criaturas. Essa é uma passagem muito fascinante por várias razões diferentes. Uma delas é uma questão devocional também, né? Por exemplo, nas devoções ao Sagrado Coração de Jesus, o conceito de
desagravar o coração do Senhor. Deus não é tratado necessariamente como onisciente, onipresente, onipotente. Em algumas passagens das Escrituras, ele é tratado de uma forma bem mais humana, né? Um Deus com características humanas, mais antropomórfico, né? Então, o que nós devemos entender disso, né? Lembrar, em primeiro lugar, que o texto das Escrituras é um texto antigo, é um texto cheio de simbolismo, de alegorias. Lembrar que não se deve levar tudo ao pé da letra, certo? Principalmente nessas histórias do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, né? Elas são altamente simbólicas. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro no seu tempo. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E essa passagem, a primeira coisa que eu lembro é do anúncio do anjo Gabriel a Maria, mãe de Jesus, né? Não temas Maria, pois encontrastes graça diante de Deus, né? Então, encontrou graça. O que isso significa exatamente? Também é difícil dizer com certeza, mas nós vemos assim que Deus elege, favorece, aponta um caminho de salvação. E nesse caminho, aqueles que são eleitos pelo Senhor, são chamados pelo Senhor, recebem uma missão do Senhor para então encontrarem a salvação. Mas a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu que toda a terra estava corrompida, toda a humanidade tinha corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: Para mim chegou o fim de toda a humanidade, pois por sua causa a terra está cheia de violência. Eis que vou arruiná-lo juntamente com a terra. Constrói para ti uma arca de madeira de cipreste. Divide a arca em compartimentos e cobre-a com betume por dentro e por fora. Hás de fazê-la deste modo: o comprimento da arca será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Farás na arca uma abertura para a luz, de 1 côvado de altura. No lado abrirás uma porta, farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Aqui Deus conversa com Noé, e apenas Deus fala. Noé escuta atentamente ao que Deus fala, e nós vamos ver que ele vai executar exatamente aquilo que Deus ordena. E isso é muito importante. É importante sim ter em mente que Noé recebe orientações e ordens sobre como construir a arca, e que a arca então ela não deve ser construída de qualquer jeito. Noé não vai tirar da própria cabeça como que ele vai fazer a arca. Não, Deus está falando com Noé exatamente o que ele precisa fazer. Qual material ele deve usar, é madeira, não é madeira qualquer, é madeira de cipreste, né? Pelo menos essa foi a tradução aqui da Bíblia da CNBB, algumas traduções fazem madeira resinosa apenas, mas enfim, porque não pode ser uma madeira qualquer. A arca ela precisa resistir a muita coisa, né? Resistir às águas, não afundar, não mofar, enfim, precisa ser habitável, e por isso Deus dá a Noé as ordens de exatamente como a arca deve ser construída, quantos andares ela deve ter, quais devem ser as medidas. Deus fala exatamente como a arca deve ser feita. A arca não pode ser feita de qualquer jeito, com qualquer material, de qualquer modo, não. A arca ela é de uma forma específica que Deus planejou e orientou a Noé como fazer, né? E assim também, em nossas vidas, nós devemos estar sempre atentos ao que Deus nos diz e seguir o que Ele nos diz, não querer fazer de qualquer jeito ou do nosso jeito, porque as coisas não vão dar certo e nós vamos acabar afundando se nós tentarmos ir por outro caminho, né? Deus vai nos guiar, Deus vai nos mostrar o caminho e nós devemos então segui-lo conforme Ele ordenar. Eis que vou mandar sobre a terra as águas do dilúvio, a fim de arruinar toda a carne que tem sopro de vida debaixo do céu. Tudo o que existe sobre a terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los em vida. Deus então decide poupar Noé, a esposa de Noé
e os filhos de Noé com suas respectivas esposas. Mas por quê? Por que poupar estas 8 pessoas e ninguém mais? Bom, nos é dito que Noé é um homem íntegro, né? Algumas traduções traduzem como perfeito, mas perfeito nesse sentido da integridade, né? Então ele não é um homem corrupto como a maioria dos outros homens, não é um homem violento, né? Então a humanidade toda se corrompendo, mas Noé permanecia firme, né? E ele é de uma linhagem que tinha essa questão de invocar o nome do Senhor, como nós vimos na questão dos 10 patriarcas, né? Esses descendentes eram descendentes que permaneceram fiéis a Deus, mesmo quando o resto da humanidade estava totalmente se perdendo, se corrompendo, fazendo cada vez mais maldades. Mas Noé e sua família aparentemente não, parece que eles guardavam ainda o nome do Senhor, invocavam-no, andavam com Deus em algum sentido. Nós não temos 100% de certeza de como era, vamos dizer assim, a vida familiar de Noé, mas de alguma maneira Noé encontrou graça diante de Deus e conseguiu a salvação para si e para os seus. De cada espécie de ave, de cada espécie de animais grandes, de cada espécie que rasteja pelo chão, um par virá para ti, para que todos fiquem em vida. Quanto a ti, recolhe de tudo o que se pode comer e armazena junto a ti para servir de alimento para ti e para eles. E assim Noé fez, de acordo com tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Existem animais que só habitam em um certo lugar no mundo, existem animais que só podem habitar um certo tipo de habitat. A história ela não é muito plausível cientificamente, né? Mas não é essa leitura que nós vamos fazer desta passagem, né? Mas que ainda assim Deus misericordiosamente poupa Noé e a sua família, né? Então, Deus usando de misericórdia para aqueles que o invocam, para aqueles que o seguem. Desde muito tempo, os padres da igreja veem o dilúvio, já começando na própria Bíblia com a segunda carta de São Pedro, uma prefiguração do batismo, do sacramento do batismo, né? Então, como o dilúvio destruiu aquele mundo antigo e possibilitou uma nova vida para o homem, também o batismo destrói o homem velho e abre o caminho para um novo homem, um novo ser humano restaurado,